Como continuação das apresentações do trabalho de teologia, o Murilo pediu para a gente trazer 3 verdades teológicas e trazer algum estudo sobre as ciências biológicas, ciências exatas, que fosse. Eu trouxe um estudo sobre as ciências biológicas. O tema da minha apresentação é a concepção da vida humana e a glória de Deus manifesta. Então, esse trabalho foi feito por mim e pela irmã Jaqueline. As verdades teológicas que eu vou afirmar nessa apresentação são: é Deus que dá a vida, Ele nos conhece antes mesmo de sermos uma única célula e ninguém tem o direito de assassinar uma vida inocente. Eu vou começar falando com os irmãos. O versículo tema, na verdade, de 2 verdades teológicas é Jeremias 1:5, a parte A, que vai dizer: graças a Deus, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Esse versículo foi quando a palavra de Deus desceu a Jeremias. E nisso Deus falou para Jeremias: olha, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Essa é a parte A do versículo. E, pode passar. A partir daí, eu vou explicar um pouco do conceito da vida. Porque muitos acham que a concepção da vida e que algo tão complexo como um bebê, como uma vida humana ser gerada dentro de um ventre é algo aleatório, é algo banal, é algo simples, é algo completamente natural. Mas aqui a gente vai ver o quanto a mão de Deus está estendida sobre isso, o quanto a glória do Senhor é manifestada por meio disso. Eu vou explicar um pouco como acontece a meiose, porque quando o pai e a mãe da criança têm a relação para poder formar a criança, o gaveta masculino se encontra com o gaveta feminino e eles formam uma única célula chamada zigoto. E nisso vão acontecer vários processos. E um desses processos que estão envolvidos na concepção da vida é a genética. E é sobre a genética que eu vou falar inicialmente. Na meiose, vamos ler o primeiro ponto. Meio por onde ocorre o embaralhamento genético. As características herdadas do pai e da mãe. As características do pai e da mãe se juntam, depois se misturam e então é tirada a sorte para ver quais serão selecionadas para a formação daquela nova vida. Essa recombinação aleatória faz com que as descendências e as gerações não sejam todas iguais. E esse é um dos motivos que faz cada um de nós sermos únicos, mas não é o único motivo, é só um dos. E um exemplo de característica genética, um exemplo de característica genética muito simples, que está muito no nosso cotidiano, por exemplo, eu vou te dar um exemplo da minha vivência da minha casa. Quando eu faço algo que a minha mãe não gosta muito, ela pega, vira e fala pra mim assim: Duda, você puxou o sangue todinho do seu pai. Aí eu falo assim: mãe, mas eu vou fazer o quê? Aí, você não toma cuidado não, você vai ficar igualzinha a sua avó. Genética, um simples exemplo de genética. A genética vai da cor dos olhos, da textura do cabelo, até a nossa personalidade. A genética envolve quem nós somos, aquilo que nós herdamos do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, bisavós, tataravós, de toda a nossa geração. E algo que está muito intimamente envolvido na genética, que comprova a genética e explica a genética, é a primeira lei de Mendel, que foi o experimento que Gregor Mendel fez, e ele fez a sua primeira lei, chamada Princípio da Segregação dos Caráteres. Nós temos ali
a mãe e o pai, os dois com olhos castanhos. O pai e a mãe têm os olhos castanhos. O pai e a mãe dessas duas pessoas têm olhos castanhos. Os avós e as avós, por parte das duas filiações desses dois aí, também têm olhos castanhos. Então é uma geração bem longa de olhos castanhos. Só que aí, a mãe tem um bisavô com olhos azuis. E o pai tem um tataravô com olhos azuis. Então, o que acontece? O gene do olho azul está lá escondidinho no sangue da pessoa. Por mais que todos eles venham tendo os olhos castanhos, toda a geração, pai, mãe, filho, filha, todos têm olhos castanhos, a característica do olho azul está lá escondidinho no sangue. Então, os genes representados, a gente vai representar por duas letras: O maiúsculo e O minúsculo, Ozão e Ozinho. E os dois têm os genes representados por essas duas letras, Ozão e Ozinho. Por quê? Eles têm os olhos castanhos, mas tem o olhinho azul lá, tá no sangue, tá andando com a geração deles. O olho castanho, ele tem a característica dominante. Então, só uma letra maiúscula já determina que a pessoa vai ter o olho castanho. Mas para o olho azul, precisaria ser duas letras minúsculas, ou dois Os. Ali é só um exemplo, precisaria de duas características recessivas, ou tímidas, né? Porque elas ficam escondidinhas ali, tem dificuldade para poder se mostrar. Então, para elas terem força, precisa que sejam duas. Mas a característica dominante, que é os olhos azuis, e pelo senso comum é a mais comum, é a que a gente mais vê, porque ela é dominante, é mais fácil de ver. Ela é dominante e só uma letra dela, só um gene, já é o bastante para ela poder se expressar. Vamos carregar o gene dos olhos azuis no seu sangue, mas por não dominar, tal característica não é expressa e não pode ser vista até o momento que a sorte a fizer dominar. Só que dá para fazer uma breve estatística com um quadro de público. Ali a gente colocou os genes do pai está aqui na vertical, e os genes da mãe está lá na horizontal. A gente vai juntando cada letrinha, que dá isso, pode usar. E basicamente é isso. A gente tem ali, ó, a gente pega 100, divide por 4 e temos 25. 25% de chance de ter olhos castanhos e não carregar nem um pouco de olho, nem um gene de olho azul ali. 50% de chance de ter olhos castanhos, mas carregar o gene do olho azul ali escondidinho no sangue. E outros 25% de chance do milagre ali do olho azul, finalmente o olho azul vai ser. Mas é só uma chance. A gente vê tudo isso e essa questão da genética é uma coisa que todo mundo já sabe, a gente já comenta sobre isso no nosso senso comum, no nosso conhecimento popular. Diversas vezes a gente já comenta sobre isso no nosso dia a dia. Pô, fulano puxou esse olho azul lá no avô dela, fulano puxou esse temperamento dela, do avô, e por aí vai. Mas quando a gente tiver a ciência comprovando isso, quando a gente tiver um estudo feito sobre isso, é muito mais interessante. A gente vê que não é algo banal, que não é algo simples, mas que foi algo muito complexo e que não poderia vir do nada, não poderia vir de um acidente, não poderia ser simplesmente aleatório, como às vezes até o próprio estudo fala. Porque o embaralhamento genético é tipo assim, acontece no embaralhamento, junta a característica do pai e da mãe, se mistura e vai o que der a sorte. E é por isso que não tem outra chance de ter alguém igual a você, porque é um embaralhamento que vai acontecer de uma única vez, de uma única forma, que não tem como ser copiado. Então aqui a gente já começa a ver a glória de Deus sendo manifestada nisso, porque não tem como ser algo aleatório, é algo feito pelas próprias mãos de Deus. Nós vemos de Jeremias 5. Deus fala, Jeremias, antes de eu te formar no ventre, primeira verdade, é Deus quem dá a vida, foi Deus quem formou Jeremias, foi Deus quem me formou, foi Deus quem te formou. Então, Aleluia, Jesus. Não foi uma simples fusão, não foi um acidente, não foi uma casa, foi Deus quem te colocou. Glória a Deus. Na segunda verdade teológica, a segunda verdade teológica, que eu esqueci o momento, isso. Ele nos conhece antes mesmo de sermos uma única célula. Aleluia. Nesse versículo, a gente vai falar assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Deus nos conheceu antes mesmo de nós sermos formados. Muitos por aí hoje falam
inimigo. E outra, não vou chegar